E aí, bora para mais uma história da minha experiência profissional? Fala enfermagem, como é que vocês estão? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro especialista em pediatria e neonatologia, docente em sistematização da assistência de enfermagem, trabalho atualmente aqui na Alemanha e você está no canal Enfermagem Total. Seguinte, hoje vou continuar a nossa série, né? Que bom que vocês estão gostando dessa série, eu gosto muito de fazê-la, eu gosto muito de relembrar, que é uma série onde eu tô te contando a minha experiência profissional. Então, casos que aconteceram comigo na vida real e que me mudaram enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E que me marcaram de alguma forma. Foi solicitado aqui, ó, nesse comentário, que eu falasse da história do adolescente que fez eutanásia. Na verdade, a história não é assim, mas em algum momento eu já citei sobre essa história, eu já falei sobre o paciente que gostaria de receber a eutanásia. Essa história me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tive contato com esse dilema da eutanásia. Acredito que você que está na profissão, se você está começando agora na profissão, uma hora você vai se deparar com esse dilema. Será que estamos fazendo o que nós queremos ou o que o paciente quer, ou o que a pessoa quer? E foi a primeira vez que eu tive esse choque. O ano era 2013, mais ou menos. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital de urgências. Trabalhava na clínica ortopédica e cirúrgica. E nessa clínica ortopédica, apesar de ser ortopedia e cirurgia, existiam 2 quartos de isolamento, os quais nós recebíamos pacientes de clínica médica, semi-intensiva e assim por diante. E nesse dia eu estava responsável justamente por esses 2 isolamentos. E num desses isolamentos deu entrada durante a noite, eu cheguei durante o dia, mas tinha dado entrada durante a noite um paciente, 20 e poucos anos, ele não era adolescente, mas ele era um jovem novo, que havia tentado suicídio. De alguma forma, ele conseguiu fazer a ingestão de diversas medicações psicotrópicas. Vou te explicar o porquê que eu falei esse de alguma forma, né? Esse era um paciente que, jovem, como eu disse para vocês, ele devia ter 22, no máximo 26 anos de idade, não me lembro exatamente agora quantos anos ele tinha, mas ele já tinha sofrido de tudo que você pensar. Ele tinha uns 2 AVCs, tinha tido infarto, se eu não me engano, era o mais recente, o problema mais recente. E aí ele veio pra gente após uma PCR porque ele havia tentado se matar, ele havia tentado suicídio. Essa PCR foi revertida pelos profissionais ali do SAMU e acabaram trazendo esse paciente pra gente. Só que aí esse paciente já chegou com vários problemas neurológicos, né? Ele já não tinha direito à movimentação do corpo dos 2 lados, devido aos AVCs que ele havia tido, não conseguia mais falar também, sintomática desses AVCs que ele já tinha sofrido. Ele se comunicava com sim ou não, com o piscar dos olhos. Então a gente meio que combinou ali que uma piscada era não, 2 piscadas era sim, ou vice-versa, e a gente se comunicava assim com ele. Eu lembro que ele estava com catéter vesical de demora, porque ele só ficava em cima da cama e se ele ficar o tempo todo úmido, abriria escaras nesse paciente. Acho que só isso. De resto ele conseguia se alimentar, claro, com ajuda, a gente tinha que alimentar ele, mas ele conseguia ainda deglutir. E aí eu lembro que em determinado dia a psicóloga foi avaliar esse paciente, eu lembro que eu entrei junto, e foi ali que eu tive esse choque, porque eu via que o paciente realmente estava dando umas respostas bem atravessadas, assim, ninguém entendia direito o motivo por isso. E eu lembro que a psicóloga começou a perguntar assim incisivamente para ele, mas você queria estar aqui? Ele, não. E tudo isso, né, exemplificando, dizendo que não, para todas as perguntas, se ele gostaria de estar ali, se ele gostaria de estar vivo, se a gente fez a coisa certa, não, né? E aí eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei, você tá com raiva que a gente te trouxe de novo pra vida? E ele, sim, né, eu tô com raiva de vocês, eu realmente queria ter morrido e tal. Claro, respondendo com sim ou não. E nesse dia eu fiquei bem pensativo, porque eu me coloquei, eu me transportei para o lugar desse paciente. Será que eu, Fábio, gostaria de ficar impossibilitado, tão novo, né, um rapaz novo, impossibilitado numa cama, dando trabalho, porque ou um familiar tem que parar de trabalhar para cuidar em tempo integral dele, ou tem que trabalhar o dobro para conseguir pagar uma funcionária, uma enfermeira para ficar com esse paciente. E eu me coloquei no lugar dele. Falei, será que eu gostaria também de ir na situação? Será que eu também não gostaria de tentar um suicídio?
Será que eu também não ficaria com raiva de um profissional de saúde que me trouxe de volta à vida? E aí entra todos aqueles questionamentos. Será que não é egoísmo da nossa parte, né? Aquela ideia de ser o super-herói, aquela ideia de salvar todo mundo, de que não, eu fiz um juramento que eu preciso salvar as pessoas, salvar as vidas, o máximo de vidas possível. Mas será que isso é salvar a vida de fato? Ou será que é prolongar o sofrimento? Porque o restante da vida desse cara, não sei se está vivo até hoje, eu lembro que ele teve alta, mas o restante da vida desse cara vai ser de sofrimento e amargura. É um cara que já não quer mais estar aqui. É um cara que está se sentindo incapacitado e realmente está incapacitado para fazer tudo. Ele precisa de tudo, para fazer tudo na vida dele, ele precisa de ajuda. Então, esse sentimento de ser um estorno na vida da sua família, será que isso é viver ou será que isso é sofrer por mais tempo? Né? E eu lembro que eu entrei muito nesse dilema. Hoje eu tenho minhas conclusões, né? Acho que ficou bem explícita aqui qual que é a minha conclusão frente a isso. Eu quero muito saber qual que é a sua opinião sobre esse tema. Por favor, não briguem, tá? Irão haver opiniões diferentes e tá tudo bem. Deixem aqui nos comentários as suas opiniões, mas não precisa xingar o colega ou dizer que você está certo para o colega de cima. Ele tem a opinião dele e você tem a sua opinião, beleza? Só deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, né? Provavelmente não vou responder ninguém, provavelmente você só deixar um curtir, alguma coisa assim de que eu li a opinião de vocês, mas também não vou responder porque eu também não quero impor a minha opinião sobre esse tema. Mas acho que é um tema interessantíssimo que a gente leia. E se você se interessa por isso, corra atrás, leia artigos sobre eutanásia, sobre o desejo de morte e etc. Porque vale muito a pena. A gente já falou inclusive sobre isso, sobre essa temática, lá no nosso podcast, Enfermagem Talk. Né? Teve um episódio que a gente falou sobre do BBB até os cuidados paliativos ou alguma coisa assim, é o título desse episódio. E eu conversei junto com o enfermeiro Thiago Oliveira, né, que ele é oncologista, sobre a dor oncológica, essa vontade de morte, eutanásia, essa ideia na oncologia, voltada para a oncologia, e sofrimento também, poder e alguma coisa, tudo desse tipo. Então acho que vale muito a pena também, se você se interessa por essa temática, que você escute também esse episódio. Ficou muito legal, mas também, claro, deixa para mim aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É complicado, porque é uma história triste, uma história complexa, um dilema ético, né, que existe na nossa profissão. E eu juro que o próximo capítulo dessa série aqui eu trago uma história boa, uma história feliz, uma história que deu certo, né, que tenha me marcado positivamente, porque as últimas aqui eu só tenho trazido tragédia para vocês, né, ou histórias muito pesadas. Vou trazer uma mais leve da próxima vez, prometo, porque história é o que não falta, já tem muita coisa. Inclusive aqui na Alemanha já estou começando a acumular também histórias interessantes para contar para vocês. Então, te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.